Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre a aprovação do chamado ECA Digital, projeto que prevê regras de proteção para crianças e adolescentes no ambiente digital. Apesar de tramitar no Congresso desde 2022, a proposta ganhou força com as denúncias de adultização de crianças feitas pelo influenciador digital Felca. Aqui no estúdio conosco o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que foi o relator dessa proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Uma alegria, sempre estarei conversando com você, Carla, e com todos que nos acompanham. Senador, eu queria que o senhor falasse para a gente o que muda na prática nesse projeto, quais são as principais mudanças e o que muda na relação entre as crianças e os adolescentes com o mundo virtual, com o mundo digital. O importante é lembrar que nós temos um documento muito importante no Brasil, que já está completando 35 anos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E tivemos muitos desdobramentos. Agora, como conselhos municipais da criança e do adolescente, estaduais, nacional, fundos da criança e do adolescente, recursos para a área. Agora nós temos um novo contexto histórico, né? Que é o contexto digital. Por isso, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Inclusive, fizemos questão de mencionar criança e adolescente no título, para que as pessoas sempre se lembrem que a gente está falando da proteção de criança e adolescente no mundo novo, né, no mundo digital. Muitas coisas são importantes, né? Os pais das crianças não estamos, me incluo aqui no meio, porque os filhos e netos sabem muito mais do que a gente. Mas nós temos todo interesse em proteger as crianças, né, e sermos orientados também. Então, os pais, por exemplo, têm que ter ferramentas fáceis, de fácil acesso, para proibir, para diminuir, para interromper, né? Não pode haver essa questão de perfilamento das crianças, o perfil das crianças, crianças com 9, 10 anos, as que utilizam, tem 70% delas que já têm um perfil na internet. Está totalmente proibido isto, né? Ao mesmo tempo, a gente tem outras iniciativas, né, das próprias plataformas, quando observarem um conteúdo violento, né, de abuso, tem que retirar do ar, quer dizer, retirar da plataforma, né, demonstrar esse conteúdo e também denunciar para a autoridade competente. E sem necessidade de ordem judicial, né? Sem necessidade de ordem judicial. E as plataformas estão de acordo com regulamentação a ser estabelecida, conforme o projeto de lei prevê, pela autoridade autônoma nacional. Então, claro, haverá o regulamento para isso. Ter a certeza de que quem está manejando a internet, a conta, é de fato criança e adolescente, para que isso não aconteça, né, ter absoluta clareza, né, de quem está, né, no outro lado também da conta, né, da plataforma. E não vale a autodeclaração, né, senador? Não vale mais a autodeclaração, tem que haver mecanismos assim, que assim deem a certeza para a sociedade de que a criança e o adolescente, que é o grande objetivo da lei, estão sendo protegidos. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar que cenas, por exemplo, que têm que ser inacessíveis para as crianças, por exemplo, pornografia, né? Quer dizer, não pode haver, né? A conta da criança tem que obrigatoriamente estar vinculada à conta dos pais ou responsáveis. Ao mesmo tempo, não se permite ter loot boxes, né? Onde a criança tem que colocar, o adolescente colocar o dinheiro, ganhar um prêmio aleatório, nem sempre o prêmio desejado, que causa uma frustração e o desejo de continuar jogando, né? Induzindo, conforme as autoridades e as pesquisas mostram, para o vício no jogo. Então, e as plataformas, diga-se de passagem,
muito interessadas em colaborar com isso. Recebemos manifestações das plataformas em geral dizendo, não, nós temos mecanismos para verificar e podemos criar mecanismos para que os pais acompanhem, seja de fácil acesso, possam saber o que fazer, para ter a certeza de que não é uma autodeclaração de uma criança e adolescente. E as plataformas também, inclusive, podendo ser penalizadas nesse processo caso não cumpram. Mas não é esse o ambiente. O ambiente é de colaboração, de cooperação. Inclusive, já estamos marcando audiências públicas para que as plataformas comecem a explicar, e elas que propuseram isso, né, de como que esses processos todos vão acontecer, com ideias, com sugestões. Mas caso não cumpram, pode haver uma advertência, uma multa que pode chegar até 50 milhões de reais, e, ao mesmo tempo, a suspensão das atividades. Então, tudo isso dentro do grande objetivo de proteger crianças e adolescentes, particularmente depois, né, do que aconteceu, né, na demonstração que um paranaense, aliás, o Felca, né, de Londrina, fez. Mas eu quero também dizer que esse projeto de lei, Carla, tinha sido aprovado no Senado Federal já no ano passado. 2024, julho de 2024. 2024. Fizemos inúmeras audiências públicas, foi para a Câmara dos Deputados, como todo projeto deve ir, e não ficou muito tempo lá, ficou um semestre lá, mas isso tudo foi apressado com a divulgação do material do influenciador, né, Felca, que quero parabenizá-lo novamente. Mas a proposta também ela foi muito politizada, né, senador? Houve também muitas questões em relação se havia ou não ameaças à liberdade de expressão, isso também foi muito colocado. Em que termos isso está colocado na proposta? Eu diria, Carla, que não há qualquer preocupação com censura de material, cerceamento do direito da liberdade de expressão. Quem, por exemplo, pegar o exemplo extremo, quem está produzindo conteúdo pornográfico vai continuar produzindo conteúdo pornográfico. Só que nós, como sociedade, estamos dizendo a criança e adolescente tem restrições de acesso a esse conteúdo. Uma sala de bate-papo, né, onde a família não sabe com quem a criança está conversando, também não pode. Né? Quer dizer, nós chegamos à conclusão de que isso não pode haver essa interação da criança e adolescente com uma pessoa desconhecida. Colocar o perfil, né, de uma criança, crianças de 9, 10 anos de idade, as que usam internet, 70% delas têm o perfil, né, o perfilamento. E isso é um direcionamento de produtos, de conteúdos em função do perfil. O perfilamento está acabado, né, de acordo com a aprovação da lei. Agora, todos nós temos que entender que essa é uma responsabilidade de todos nós, né, das famílias, das pessoas da área, dos legisladores, da sociedade. Mas o que a gente observa é uma preocupação de todos na formação e no cuidado que a gente tem que ter com o ser em desenvolvimento. Nós não estamos falando de adultos, uma sala de bate-papo com adulto. Nós estamos falando, continua, não há censura alguma nesse sentido. Tem que tomar cuidado, todos nós sabemos, mas não é para criança e adolescente. Há um conteúdo que o adulto tem acesso. Tem que, inclusive, ser habilitado, capacitado para saber se é verdadeiro ou não, o adulto. Mas para a criança, um produto de violência, de jogos, a gente vê as famílias falando, olha, meu filho, meu neto, uma pessoa amiga está ficando violento, só fica jogando jogos de violência, né? Quer dizer, que envolvam, assim, esse fator de violência. Então, isso tem que ter medidas restritivas também.
O senhor falou sobre a questão da pornografia, a questão dos jogos de azar também, desse tipo de jogos. Há conteúdos também muito disseminados nas redes sociais, principalmente redes assim, tipo Discord, que são, né, aquelas mais difíceis de acessar, que tratam de estímulos ao suicídio, à automutilação, desafios, né, que já aconteceu, e inclusive com o resultado de morte de crianças novas. Como é que isso vai ser tratado pelas plataformas a partir de agora com essa legislação? É sempre lembrar que a plataforma tem a responsabilidade de retirar o conteúdo e denunciar o conteúdo. Retirar e denunciar. E isso tem que ser feito, sempre dentro daquilo que for regulamentado pela autoridade nacional competente. Então, estímulo realmente ao que você fala, o suicídio, a automutilação, a esses problemas todos que acontecem, né? Então, é uma responsabilidade de todos nós como sociedade. Dizemos, é isso que a gente quer para os nossos filhos e netos? Claro que não. Agora, não existe qualquer censura, isso é importante que se coloque, né? Quer dizer, nós não estamos falando do que vai ser feito, mas nós estamos falando da criança e do adolescente, a que eles podem ter acesso ou não, dentro de um debate que ocorre na sociedade. O senhor tocou num ponto importante, que é a questão do controle parental, que às vezes nós, pais, temos dificuldades, né, de entender como é que funciona todo esse mundo, esse ambiente digital e como proteger, né? Então, assim, a minha dúvida é como isso vai mudar a relação das famílias, como isso vai mexer, por exemplo, os pais agora vão ter mais facilidade, vão entender numa plataforma de streaming como que eles podem acionar determinada proteção, porque atualmente o que se faz é você comprar um aplicativo para proteger a conta, para proteger para delimitar um tempo, delimitar conteúdo. Isso não seria, a gente não vai mais precisar comprar um aplicativo, isso já vai vir pela plataforma? Isso tudo, na verdade, Carla, tem que ser debatido e regulamentado. Agora, o ponto importante é que as gerações vivem em contextos diferentes, né? Então, os pais, os avós, não têm toda essa facilidade que os filhos e netos têm, né, no manejo do mundo digital. Então, as plataformas todas, né, todo esse negócio tem que ser conduzido para que os pais e as famílias tenham instrumentos de fácil acesso, de fácil manejo, para poderem controlar aquilo que o filho vem tendo acesso, ou a filha. Mas, de qualquer forma, sempre existe essa responsabilidade da família também em pensar, né, se a gente deve dar o celular ou não para uma criança. Por exemplo, 25% das crianças com menos de 6 anos, né, que usam, quer dizer, as que já tiveram acesso ao celular, já usaram a internet, com menos de 6 anos de idade. Então, é uma responsabilidade das famílias também, é das plataformas. E estamos colocando um conjunto de regras que devem ser regulamentadas. E, ao mesmo tempo, com o grande objetivo de que tudo isso proteja. Muitas vezes os pais dizem, eu não sei o que fazer. Não é verdade? Quer dizer, o que eu posso fazer? Então, as ferramentas têm que estar disponíveis para as famílias, de fácil acesso. Que ferramentas? Isso aí, as plataformas todas, né, têm essa condição de dizer o que vai acontecer. Sendo sancionado, só para a gente finalizar, sendo sancionado o projeto, em quanto tempo, senador, ele passa a entrar em vigor? A gente sabe que muita coisa precisa ser regulamentada, então deve ser, assim, aos poucos, muita coisa vai ser colocada em prática, é isso? A gente tem que pensar que o projeto de lei foi aprovado no Congresso, com amplo debate de todas as entidades que militam na área, com a participação das famílias, né, da sociedade de uma maneira geral. Então, há muitos aspectos da legislação que são auto-aplicáveis. Por exemplo, conteúdo violento, inadequado, de exploração, tem que retirar e comunicar, né?
Então, isso, vamos dizer, é imediato. Outras coisas, que ferramentas que nós vamos disponibilizar para as famílias, para que elas possam orientar os filhos. Isso também vai ser debatido, né? Ou, ao mesmo tempo, com as próprias crianças. Como é que vamos saber se é uma criança ou uma adolescente que está no outro lado? Ah, tem um perfil, meu filho tem um perfil, meu filho tem 10 anos e já tem um perfil na internet. Está cortado. Isso a plataforma tem que providenciar, porque não pode haver perfilamento para crianças e adolescentes. As contas têm que estar vinculadas aos pais ou responsáveis, né? Adolescentes até 16 anos. Tem que mudar de imediato, né? Após a sanção, nós queremos acompanhar tudo isso para aquilo que for possível, né? A autoaplicação já aconteça e que esse debate que continue dentro do Congresso, e vamos continuar chamando, né, as pessoas responsáveis por isso, para que eles comecem a colocar para a sociedade, inclusive colocando, né, os riscos, né, de tudo isso, como acontece com cigarro, com a bebida alcoólica, né? Porque você tem o problema do vício, né? Com cigarro, bebida alcoólica, e pode ter o problema do vício, por exemplo, da inadequação com também o ambiente digital. Senador, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Parabéns pela proposta, pela aprovação da proposta. Lembrando que a proposta é de autoria do senador Alessandro Vieira foi relatada pelo senador Flávio Arnes. É isso, senador. Muito obrigada. Agradeço a você e deixo um abraço, né, para todo o Brasil. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.